Ministros do Supremo podem julgar hoje um recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral. O recurso questiona uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral que não aceitou o recurso apresentado pelo MPE sobre registro de candidatura. Com base na súmula do TSE, o presidente do tribunal entendeu que o MPE não tem legitimidade para recorrer de decisão judicial que aceitou registro de candidatura. Esse entendimento se estende para candidato, partido político e coligação, desde que não esteja em discussão matéria constitucional. O Ministério Público Eleitoral alega que é autorizado pela Constituição a acionar a Justiça no que se refere às medidas necessárias à efetivação dos direitos previstos na Carta Magna. O Tribunal Superior Eleitoral alegou prescrição para propor recursos sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria. Os ministros devem decidir se o recurso é cabível ao Ministério Público Eleitoral. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. E sobre os assuntos que estão na pauta do plenário hoje do STF, eu recebo a partir de agora a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Eu queria que você começasse explicando primeiro o que diz a súmula mencionada pela reportagem que vimos há pouco, a súmula do TSE. Rafaela, é a súmula número 11, na verdade. Ela dispõe o seguinte, que o partido político que não impugnou o registro de candidatura, consequentemente, não tem legitimidade para recorrer. Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Ele condiciona, então, os recursos para aqueles que efetivamente impugnaram previamente o registro de candidatura. A consequência é, se não impugnou, não pode recorrer. Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, nem sempre o Ministério Público participa também como parte no processo, não é isso? É importante a gente até esclarecer sobre esse assunto, porque o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, ele tem a função de defender o regime democrático, a ordem jurídica, e aí, nesses casos, ele atua como fiscal da lei. Quando ele atua como fiscal da lei e não como parte, ele atua com independência e fica desvinculado de qualquer interesse das partes no processo. E aí ele passa a velar pela correta aplicação da lei nos casos em que ele, na verdade, acaba acompanhando nesse tipo de processo. O Código de Processo Civil, ele traz as hipóteses em que o Ministério Público atua como fiscal da lei quando há, por exemplo, interesse de incapaz ou até quando há um interesse público em discussão no litígio. Então, nesses casos, ele vai velar pela correta aplicação da lei e pela própria imparcialidade do magistrado, então fica desvinculado dos interesses das partes no processo. Agora, o que o Ministério Público busca com esse recurso? Reconhecer a legitimidade dele recursal, principalmente no que diz respeito aos registros de candidatura. É basicamente isso. Ele quer que o Supremo Tribunal Federal reconheça que na defesa do regime democrático e da ordem jurídica, compete ao Ministério Público atuar com todas as ferramentas jurídicas possíveis, inclusive recorrer, independentemente de ter previamente impugnado ou não os registros de candidatura. Ok, vamos acompanhar agora uma reportagem sobre um outro processo que também está na pauta da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. É a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questiona dispositivos da Lei dos Partidos Políticos e da Lei das Eleições, que permite que empresas façam doações a candidatos e partidos políticos. Elas só podem doar até 2% do faturamento bruto da empresa registrada no ano anterior às eleições. Já pessoas físicas podem contribuir com até 10% do rendimento bruto do ano anterior. E o pagamento só poderá ser feito depois que o partido fizer o registro nos comitês financeiros dos partidos ou coligações. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, as doações violam os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da igualdade, entre outros. O tema já foi objeto de audiência pública realizada no STF. Foram 2 dias em que especialistas, cientistas políticos, juristas, membros da classe política e entidades da sociedade civil organizada foram ouvidos. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que as empresas não constituem um conceito de povo. Elas não são os cidadãos que compõem a nação. Logo, elas não podem contribuir a candidatos ou a partidos.
As empresas, elas não podem ter partidos políticos. Para o Conselho, a contribuição de empresas não tem relação com o exercício da cidadania e pode tornar desigual o processo eleitoral. Por isso, pede a inconstitucionalidade de vários artigos das duas leis. Uma delas define o limite para a contribuição. O mais rico participa mais e o mais pobre não pode participar. Essa forma de definição de quem pode e a quantidade que pode participar de acordo com a renda do ano anterior é uma forma censitária que deve ser evitada. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, e a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral vão participar como amigos da Corte. O relator é o ministro Luiz Fux. O parecer da Procuradoria-Geral da União foi no sentido de aceitar o pedido, ao contrário da Advocacia-Geral da União, que pede a improcedência. Doutora Gisele, como é que funciona atualmente o financiamento de campanhas eleitorais? A legislação brasileira, Rafaela, adota o que se chama de um sistema misto. Ou seja, tanto se tem um aporte de recursos que vem do fundo partidário, que seriam recursos públicos, quanto a possibilidade de doações feitas por empresas, pessoas jurídicas de direito privado e também doações feitas por pessoas físicas. Então, de acordo com a nossa legislação, a gente tem a possibilidade de recursos privados e públicos serem utilizados de forma compartilhada. Agora, nós acompanhamos agora há pouco na reportagem a entrevista com o presidente do Conselho Federal da OAB. A OAB, ela é contra todo tipo de financiamento? Não, ela é contra, basicamente, ao financiamento feito por pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, é contra que pessoas jurídicas, empresas, financiem as campanhas eleitorais. Basicamente, esse é o pedido principal que se tem na ação direta de inconstitucionalidade. Em relação ao financiamento feito por pessoas físicas, entende que é necessário impor limites, exatamente para que não haja uma influência aí do poder econômico sobre os resultados das eleições. E qual o princípio que seria ofendido aí nesse caso? O princípio da igualdade? O princípio da igualdade seria um deles, que a gente poderia mencionar, na verdade. Por quê? Porque, de acordo com a OAB, o resultado das eleições acabaria aí dependendo muito mais da ingestão de recursos daqueles que iriam doar mais dinheiro. Então, poderia até gerar no futuro, em relação àqueles que obtivessem êxito nas eleições, uma possibilidade de ter que retribuir, né, todo o investimento feito pelas empresas privadas. Então, de acordo com a OAB, gera uma desigualdade também em relação àqueles candidatos pobres, que não têm condições de financiarem suas campanhas eleitorais e nem têm a mesma intimidade com a elite econômica que teria, e consequentemente ficariam prejudicados no que diz respeito aos seus financiamentos de campanha. Doutora Gisele, obrigada. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto.